inquestionável. Hoje todos nós tivemos um dia direcionado por este Deus. E o bom de tudo isso é saber que Deus tudo pode. Amém? Deus tudo pode. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu amo saber que existe uma autoridade soberana sobre as nossas vidas. E saber que todos os nossos passos, todos os nossos dias estão escritos na palma da mão deste Deus. Amém? Então nosso Deus é inquestionável. Queira você, ache você bom, ache você ruim, ache interessante, Deus vai ser sempre um Deus inquestionável. E glória a Deus por isso, que Ele é, e é esse que é o nosso Deus. É Ele que é o nosso Deus. Foi esse Deus que nos tirou da terra do Egito. Foi esse Deus que liberou uma palavra de vitória sobre as nossas vidas. Quando nós éramos escravos, hoje falamos tanto da liberdade em Deus, e nós sabemos que para sermos livres em Deus, é só apenas por um caminho determinado por Ele. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Isaías. Palavra bem simples, mas foi algo que Deus colocou no meu coração para conversarmos, para falarmos essa noite. Lá em Isaías 51. Isaías 51. Esse Deus é inquestionável. Ao mesmo tempo, é um Deus que tem uma paciência inigualável para conosco. E eu, do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, eu sou muito grata a Deus por esta paciência, por esta tolerância, por tudo que Ele nos cerca, tentando nos conduzir à pessoa de Jesus Cristo em todo o tempo. Amém? Lá no livro de Isaías 51, lá no versículo 4, diz assim, Isaías 51, 4, nos diz assim: atendei-me, povo meu, e escuta-me, nação minha. Olha só o que ele diz, olha, atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. O que eu acho mais interessante é essa autoridade dele sobre nós. Ele está dizendo para mim e para você, somos dele. E quando ele não fala para qualquer um. Ele está falando para o povo dele. Ele está falando para mim e para você. Ele diz, escutai, povo meu. É como se diz, eu não estou falando com ninguém de fora, eu estou falando com aqueles que pertencem a esta casa, a casa de Israel, o povo de Israel, o meu povo. Ele diz assim, porque de mim sairá a lei, estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação. E os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Eu sou forte, eu sou Deus. E ele diz assim, levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquito. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Mas ele diz assim, mas a minha salvação
durará para sempre. A minha salvação durará para sempre. E a minha justiça não será anulada. A minha salvação durará para sempre, mas a minha justiça não será anulada. Aqui você vê um clamor da parte desse Deus. Esse Deus está chamando a atenção desse povo, um povo de uma nova geração aqui, que ele diz assim: olha, atentai para a minha voz. Os vossos pais viram tudo o que eu fiz, mas a minha intenção, a intenção do meu coração é não deixar com que essa família seja destruída em meio à caminhada, em meio ao deserto. Ele diz: atentai. Quando ele diz assim: olha, atentai-me, povo meu, escutai-me, a nação minha, porque de mim sairá a lei. Ele está apontando para Jesus Cristo. A lei conduz para a vontade de Deus. Porque nós sabemos que quando nós erramos, nós pecamos. O pecado é errar o alvo que Deus tem determinado para nós. E Ele não quer que essa geração de hoje, Ele não quer que a minha geração, a sua geração, os seus descendentes venham perecer. Desde quando Ele nos viu lá no Egito, aquele povo sofrendo, aquele povo em desespero, daquela forma. E o bom de tudo isso é saber que nós, como povo de Deus, como nação de Deus, não tem sofrimento para parar o povo de Deus. Não existe sofrimento que venha paralisar o povo de Deus. Porque a nossa vida vai ser sempre conduzida por este Deus, que nos conduz a Jesus Cristo, que nos leva para uma nova Jerusalém. O tempo todo, aquele povo estava ali no Egito, sofrendo debaixo da mão poderosa de Faraó. Esses dias eu pude estar conversando com o meu filho e dizendo: olha, aquele povo, quanto mais Faraó apertava eles, fazia eles trabalhar sol e chuva, eles multiplicavam, eles cresciam, eles produziam. E aí Faraó já ficou naquela situação de dizer assim: esse povo, eles são muito poderosos. Olha só o que eu estou fazendo. Agora sabe o que eu vou fazer com eles para cansar eles, para parar este povo? Eu vou fazer eles mesmos produzirem os tijolos, tudo, para que eles venham construir os palácios aqui, que eles mesmos façam tudo. Mas não adiantava. Não adiantava. Sabe por quê, queridos? Porque quem sempre vai estar na nossa frente, trabalhando por nós, é o nosso Jesus, é o nosso Deus. Ele sempre vai estar multiplicando em nós essas forças, ou a força que precisamos a cada manhã, a cada instante, a cada momento das nossas vidas. Pois bem, assim Deus vai construindo, esta história, chamando a atenção do seu povo. E aqui quando ele diz: olha, levantai os olhos, olhai para o céu e veja, lá embaixo. Ou seja, os céus é uma realidade espiritual, uma realidade que nós vamos nos deparar com ela. E aí você pode ver a situação terrena, que tudo vai passar. Mas ele diz: olha, mas a minha salvação para a sua vida é uma promessa eterna. E não precisa você me questionar: então por que o Senhor foi lá no Egito, tem pelejado com este povo, tem feito tudo por este povo, e este povo tenta o tempo todo resistir ao Senhor? Não adianta. Eu faço isso porque sou Deus, é um povo meu, é um povo que eu amo, e é um povo que eu vou conduzir e vou viver com eles. Aqui nos fala assim, lá no versículo 7,
Ouve-me vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Olha só, lá no versículo 8. Porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre. E a minha salvação para todas as gerações. Para todas as gerações. Olha aqui no Salmo 78. Vá comigo lá para o Salmo 78. Aqui essa palavra de Deus não muda. Aqui ele começa a falar, dizendo o propósito de Deus, o milagre que Deus fez na geração passada e o que ele pretende fazer na geração futura. Ele diz: olha, eu fui Deus ontem, sou Deus hoje e serei o vosso Deus amanhã. Essa geração que chega, essa geração não pode se perder. Mas infelizmente, meus queridos, somos um povo que esquecemos muito rápido o que Deus faz. Você percebe que a parte ruim das coisas é o que mais marca o nosso coração? É o que mais marca o nosso coração. É a parte ruim das coisas. Ele diz aqui no Salmo 78: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ele está falando em parábolas. Ele está contando, ele está dizendo o milagre que Deus fez, o plano de salvação que Deus tem para todos nós, que Deus teve para os nossos pais, e o plano de salvação que Deus tem para nossas vidas. O plano de salvação que Ele tem para uma geração futura. Ontem na aula, eu gosto muito das nossas aulas. E aí entra uma questão, entra outra, fala outra, e chegamos a falar o quanto Deus diminui os nossos dias na terra. O quanto os nossos dias têm sido reduzidos na terra por causa da dureza do nosso coração. Nós falamos, há quanto tempo? Antigamente o povo vivia mais. Hoje o povo vive menos. Hoje a ciência, a tecnologia está muito avançada com tudo. O homem está tentando ser igual a Deus, ter mais sabedoria e conhecimento do que Deus. E acaba onde Deus não negocia. Ele não negocia estas coisas. E Ele começa a chamar a cada um de nós para fazer uma introspecção de saber o que realmente Deus pretende com a minha vida. Porque até aqui Ele tem me suportado. Ele tem tido uma paciência eterna conosco. Ele diz lá no versículo 6: tudo isso a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez o referissem aos seus descendentes, para que pusesse em Deus a sua confiança, e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Ele diz: se você dizimou a sua vida cedo, não significa que os seus filhos também serão assim.
não significa que nossos filhos também terão esse fim. Mas eu quero muito me referir a uma geração que antecedeu a nossa geração. Se você não teve a oportunidade de ter um exemplo de um filho de Israel vivendo e convivendo com você, a partir de então, saiba que os olhos de Deus estão voltados para nós, estão voltados para você e a sua casa. E acaba que como nós vivemos dentro de casa, é a lição que passamos para os nossos filhos. É assim que nossos filhos vão viver. E nós temos que fazer por onde os nossos filhos aceitarem o Deus que servimos. É como muitas vezes existe um relacionamento, não, eu estou orando pela salvação do meu esposo, ou pela salvação da minha esposa. E às vezes, dentro daquele relacionamento, existe uma relação tão sem sabedoria, tão sem compreensão, que um ou outro vai dizer, como eu vou querer esse Deus? Como eu vou aceitar este Deus? Da mesma forma, os nossos filhos não vão ter que aceitar Deus de goela abaixo. Os nossos filhos, eles conhecerão a Deus através do nosso testemunho, através da nossa vida, através daquilo que ensinamos eles. E olha que mesmo a gente ensinando, orientando, orando dia e noite, se colocando de joelho, fazendo voto no altar pela vida de cada um, nós ainda enfrentamos um Golias muito grande. Porque a guerra está travada. A guerra está travada. E não é a igreja que me faz isso, que traz isso. É o viver meu com Deus. É o viver meu com Deus. Muitas vezes fala assim, eu me desgostei da igreja. Eu não concordei com algumas coisas, eu não concordo. Então, eu não vou estar ali. Isso não é questão de você concordar ou não. É questão de coração. É um coração que Deus está trabalhando. E também vai nos levando para um encontro com Jesus Cristo. Toda a intenção de Jesus, toda a intenção de Deus, quando Ele nos via, eu estava falando do sofrimento do povo ali no Egito. Aquele povo estava ali e aquele gemido subiu aos céus. E o que eu acho mais lindo é saber que Deus não esquece a nossa voz. Ele não esquece a nossa voz, Ele conhece o nosso timbre de voz. Você pode só gemer ou soluçar dentro de um quarto. Quando Ele passa, Ele vai saber, esse choro eu conheço. Assim estava aquele povo esquecido, entre aspas, ali no Egito. E aí aquele povo ouviu falar de um Deus que tinha uma aliança com os pais deles. E eles começaram a gritar por este Deus. A gritar por este Deus. E Deus, ouvindo o gemido daquele povo, Ele diz, eu não aguento. Eu não aguento jamais esse povo nesta situação. Eu preciso tirar este povo desta escravidão. Mas sabe por quê? Que muitas vezes não. Nós somos escravos. Aqui nós declaramos, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo do pecado, acredito em Jesus Cristo, acredito na obra da cruz. Eu creio no Filho do Homem que veio para nos salvar, que veio para me salvar. Mas o meu coração não se achega a Deus. Não se achega a Deus. Toda essa geração viu o que aconteceu no deserto, viu o que aconteceu no Egito, mas eles ainda se colocaram na posição de questionar Deus. Deus, Ele é inquestionável.
Eles tentaram Deus. E Deus relata aqui no Salmo 78, todos os feitos, tudo o que Ele fez, para tentar alcançar o coração dessa geração. Mas eles disseram, eles ainda tentaram Deus, pedindo alimento do gosto deles. Tipo assim, se tu é Deus, então me dá esse tipo de comida, como se Deus estivesse fazendo favor. Muitas vezes, meus queridos, nós viemos à casa de Deus, nós ofertamos na casa de Deus, nós devolvemos o dízimo de Deus e nos colocamos na posição de que nós estamos fazendo favor. Eu venho para o culto, eu estou fazendo favor. Não! Não! Eu não estou fazendo favor, sabe por quê? Porque Deus não precisa de nós para que Ele seja um Deus poderoso. Quem é escravo, quem era escravo éramos nós. Quem precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo somos nós. E até encontrar esse Jesus Cristo, nós temos uma caminhada, e essa caminhada vai ser testada mesmo. Eles provocando Deus. Falaram assim, como o Senhor pode dar comida para nós aqui nesse deserto? Subestimando o Deus poderoso que foi lá, tirou cada um com a mão poderosa, trouxe e está conduzindo. É assim que nós fazemos. É assim que nós fazemos. Eu quero deixar bem claro para mim e para você. A voz de Deus hoje grita, chamando a cada um de nós, para ouvir o que Ele diz, para ouvir o seu chamado, para dizer, olha, ouve povo meu, a minha salvação é eterna, a minha justiça é eterna, tudo vai passar nessa terra, mas a minha salvação não vai passar, a minha palavra empenhada com cada um de vós não passará. Eu sou o único Deus que tenho a condição de levá-los a uma vida com Jesus. E eu quero aqui encerrar dizendo a você e eu. Lá em Gênesis 6 fala do quanto Deus reduziu a vida do homem por causa da perversidade, por causa do pecado do homem. Mas o que é que Ele nos diz em Deuteronômio? Todos nós sabemos que Ele nos diz lá em Isaías, se nós quisermos e ouvirmos de Deus, nós vamos ser saciados com o melhor desta terra. Quem é que não quer ser saciado com o melhor desta terra? E nós ainda nos colocamos na posição de dizer, o melhor de Deus é para mim, e é para mim mesmo. É para nós, o melhor de Deus é para nós. Mas a condição que Ele tem para mim e para você está lá no versículo 28. Oh, passagem linda, maravilhosa da parte de Deus. Aqui tem uma promessa para mim e para você. Começamos ouvindo Deus clamar e chamar por nós. E dizer para nós que Ele está nos conduzindo a Jesus Cristo. E que a lei aponta para uma salvação, para uma determinação de Deus para nossas vidas. E aqui Ele continua nos adulando. Deus, Ele nos adula, gente. Como Deus adula esse povo. Como Deus adula este povo. Ele diz, olha, não pereçam não. Não duvide do que eu estou dizendo para vocês. Não duvide de nada que eu estou falando. Eu estou chamando a cada um de vocês. Olhai para os céus. Mas ele diz para mim e para você essa noite, além disso, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
ainda seremos um povo diferenciado. Ele diz: povo meu, nação minha, escute o que eu estou dizendo. Ele tem prazer de nos dar uma vida diferenciada. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos e ouvir da parte de Deus os seus mandamentos. Obedecer, amar, perdoar, ter paciência, orar uns pelos outros. Hoje eu estive acompanhando desde cedo, acompanhando o processo de uma pessoa que nós oramos, nós sempre intercedemos por ela aqui. Foi cedo. E foi algo assim. Hoje eu dizia assim: chega, meu juízo está curto de tanto combater, de tanto lutar no mundo espiritual. O juízo, isso era minha mãe que dizia, o meu juízo ficou curto. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? É uma linguagem bem empírica. Mas para quem tem costume dessa caminhada no deserto, dessa caminhada com Deus, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. E ele diz que nós seremos benditos sobre esta terra. Nós seremos um povo bendito, tanto na cidade como no campo. E é isso que ele tem para mim e para você essa noite. Amém? Fique de pé, igreja.